pessoal, estamos aqui de volta novamente para fazermos assim a vontade de Deus, trazendo a sua magnífica palavra. E estamos aqui no terceiro ponto do nosso estudo sobre o Apocalipse dentro das Escrituras Sagradas. Vamos hoje aprender sobre a tribulação, certo? No próximo vídeo iremos aprender sobre a grande tribulação. Mas hoje o texto que vamos usar, entre eles, na verdade, encontra-se em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos do 8 ao 10. Diz assim a palavra do nosso Deus: mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. O apóstolo Paulo começa a dar instruções, meus amados, sobre a tribulação. Essa aquisição, essa ira que o apóstolo Paulo fala é na época do anticristo. Época essa que ficaremos livres. Através disso temos a certeza de que o Senhor não irá nos fazer passarmos por dentro da tribulação. Assim que o anticristo se manifestar e disser a todos que ele é Deus e estiver assentado no templo de Salomão em Jerusalém, então a partir desse instante a igreja será arrebatada. Uma coisa que devemos saber são aqui alguns pontos que eu vou trazer sobre esse assunto, bem como nos outros. O primeiro ponto é que o apóstolo Paulo, ele ensina aqui 1 Tessalonicenses 5, 8 ao 10, é que os fiéis nas igrejas de Cristo serão preservados do tempo da provação. Nós não passaremos pela tribulação. Pelo contrário, nós seremos preservados desse momento terrível. O segundo ponto encontra-se em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos do 6 ao 8, diz assim: e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera somente a um, que agora o retém até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua força e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. O iníquo é justamente o homem, o abominável da desolação, que falou o profeta Daniel no capítulo 9, versículo 27. Esse abominável da desolação, ele irá fazer um acordo com as autoridades mundiais de 7 anos, onde após 3 anos e meio, ele quebrará esse acordo por completo e fará também, principalmente, que a grande tribulação se dê início. Mas a tribulação é apenas a primeira parte desse evento. A grande tribulação trata-se então da sua segunda parte. Vamos ver aqui em alguns textos a mais sobre o assunto em questão, que nós vamos dizer que o segundo ponto começará depois que aquele que o detém for removido do caminho. Ou seja, e o que é que detém toda essa situação ser chegada à terra hoje? Somos nós, a igreja. A igreja tem o obstáculo que impede que o anticristo se manifeste. Mas quando o anticristo se manifestar, então acontecerá que a igreja não mais estará aqui. Pelo contrário, quando a igreja for removida do caminho do anticristo,
então tudo mais se realizará daquilo que está escrito nas Escrituras. E dou graças a Deus, amados, que o Senhor deixou claro e objetivo dentro das Escrituras Sagradas, através do seu apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, o que chegaria a acontecer no futuro. Vamos continuar aqui no nosso terceiro ponto. Começará depois de intensificar-se o poder secreto do pecado. A tribulação ela irá dar início quando o poder oculto das trevas ele se manifestar. Vamos ver aqui 2 Tessalonicenses 2, 7 e 8, o que o apóstolo Paulo fala, porque já o mistério da injustiça opera somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Quando a igreja, que é a representação de Deus na terra, for arrancada, então o iníquo ele se manifestará. Veremos aqui o outro ponto. Começará depois de ocorrer uma grande rebelião contra a fé cristã. Sim, quando houver uma grande apostasia, então a tribulação irá dar início. Ou seja, não está muito diferente dos dias de hoje. Porque existem mais e mais pessoas apostatando da fé cristã, abandonando o cristianismo, deixando de lado os preceitos bíblicos e querendo viver segundo tradições humanas, deixando de lado aquilo que Yeshua HaMashiach, que Jesus tem ensinado. Não devemos, amados, fazer parte desse povo, porque será para esses tais que o nosso mestre irá dizer: aparta-te de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade, para o fogo eterno. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Vamos ver o que eu falei aqui sobre a apostasia ter aumentado. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. A apostasia, ela é mais um sinal de que o filho da perdição está prestes a chegar. Você precisa guardar o que o Senhor lhe deu, para que lá na frente ninguém venha tomar isso de você. O quarto ponto: o homem da iniquidade aparecerá. Vamos lá para Daniel capítulo 6, versículos 26 e 27. Veremos o que é que o profeta Daniel profetiza acerca disso. Daniel 6, 26 e 27 diz assim: da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Veja, e quando o anticristo aparecer, então Deus irá começar a livrar Israel. Israel será livrado após os 3 anos e meio da mão desse homem terrível, que irá diminuir a população de aproximadamente 8 bilhões de habitantes para apenas 500 milhões de pessoas. Sim, 500 milhões de habitantes é que ele irá fazer para resolver todos os problemas do mundo. Ele terá a capacidade de resolver os problemas financeiros do povo, terá a capacidade de resolver os problemas de alimento, problemas familiares,
Não existirá mais várias religiões para querer dividir as famílias. Ele irá criar uma única religião, um único sistema de governo mundial será criado pelo anticristo. Vamos ver aqui mais outro ponto. Começará com a abertura dos 7 selos. Coisa tremenda. Agora aqui, Apocalipse capítulo 6, versículo 1. A tribulação, ela irá acontecer quando os selos forem abertos. Vamos ver lá, Apocalipse capítulo 6, versículo 1. Veremos o que o livro de Apocalipse nos revela acerca desse assunto. Se você não sabe, o livro de Apocalipse é o livro mais difícil, ou melhor, está entre os mais difíceis de se compreender. Capítulo 6, versículo 1. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Sim, esse cavalo branco, com cavaleiro em cima dele, que veio vitorioso e para vencer, não é Jesus. É o homem da perdição. Então, amados, devemos estar prontos para esse momento. Todos os dias, sempre nos preparando, pois é isso que o Senhor ele vem nos avisando. Quero deixar claro que eu estou aqui resumindo, pois não há muito tempo para esse vídeo, certo? E também no próximo vídeo eu trarei aqui sobre a grande tribulação. Vamos dar continuidade aqui. Quando o anticristo se manifestar, então haverá um tempo de aflição em grande escala, ou seja, em escala mundial. Será essa aflição, esse sofrimento será a nível mundial. Vamos ver lá o que o Senhor Jesus fala em Mateus, capítulo 24, versículos 21 por diante. Ele fala da seguinte maneira, Mateus 24, versículos 21 por diante, ele diz assim: Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Ou seja, esses dias foram abreviados por causa dos servos do Senhor, por causa daqueles que obedecem ao Senhor, que fazem a vontade do Senhor, por causa de você que está aí me assistindo, ouvindo essa ministração, esse estudo bíblico, que irá com certeza abrir muito mais a sua mente. Saiba do seguinte: se você não estiver preparado, você vai ficar passando tudo isso que está escrito nas Escrituras. E outro ponto que irá mostrar o tamanho do sofrimento é o capítulo 6 de Apocalipse até o capítulo 19. Você verá nesse capítulo, principalmente, a perfeita descrição do terrível sofrimento que irá acontecer nessa terra enquanto estivermos nas bodas do Cordeiro. Do capítulo 6 ao capítulo 19 de Revelação. E de acordo com as Escrituras, essa tribulação ela durará 7 anos. Vamos lá para Daniel 9:27. Daniel 9:27 diz assim: E ele firmará a aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação sobre a asa das abominações. Virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Esse pacto de 1 semana é um dia para cada ano. Fique ciente
de que o Senhor já deixou bem claro e não devemos ficar desapercebidos. Esse estudo aqui é para que você abra seus olhos, abra sua mente, se entregue ao Senhor e principalmente se aproxime cada vez mais dele. É isso que ele espera de nós, que venhamos a buscá-lo acima de todas as coisas. Jeremias 33:3 está escrito: clama a mim e eu te responderei. Te anunciarei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Deus, ele está disposto a responder a nossas orações. Não devemos, em hipótese alguma, queremos nos afastar de Deus. Amém? Vamos dar continuidade aqui, que um outro ponto é justamente Mateus 24:24. Os falsos profetas iriam fazer grandes sinais. Sim, hoje você vê milagre em várias igrejas. Hoje você vê milagre para cá, milagre para lá, pessoas que se dizem ter alcançado um milagre da parte de Deus, mas que na verdade podem ter alcançado. Mas que devemos saber o seguinte: Satanás, ele é estrategista. Ele faz o bem com a intenção de fazer o mal. Se você vê que aquela pessoa não está condizendo os seus frutos com as Escrituras, tenha certeza que aqueles milagres não vêm da parte de Deus. Veja lá o que diz em Deuteronômio capítulo 13, que o Senhor Deus, ele fala que se um falso profeta vos mandar um sinal e esse sinal acontecer, e ele disser vamos após outros deuses, o próprio Deus fala da seguinte maneira: que não devemos ouvir esse profeta, pelo simples fato de que Deus usa esse profeta para saber se nós iremos ou não guardar a sua palavra. Você acreditar em um profeta assim é ir contra a vontade de Deus. Mateus 24:24, veremos o que Jesus fala sobre isso, que ele diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Se fosse possível, ele enganaria até você que está agora me ouvindo aí. Ele enganaria até você que está aí com seus ouvidos abertos para ouvir o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Outro ponto: o Evangelho será pregado por anjos e possivelmente por judeus. Eita, coisa gloriosa! Vamos lá para Apocalipse capítulo 7, versículos do 1 ao 4 e veremos o que aqui está escrito. Apocalipse 7, versículos do 1 ao 4. Diz assim a palavra do nosso Deus: e depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Ou seja, aqui será que eles irão receber o selo. Você for continuar o texto, veja o que diz no versículo 4. E ouvi o número dos selados, e eram 144.000 selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Como muitos acreditam e pensam que esses 144.000 são pessoas de todo o mundo, estão enganados. Aqui são das tribos de Israel, da nação de Israel, que serão selados. 144.000 serão selados de Israel, 12.000 de cada tribo. Vamos ver aqui ainda
Apocalipse capítulo 11, do versículos 3 ao 6, o que está escrito: E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. Se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Este tem poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E tem poder sobre as águas, para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Ou seja, alguns dizem que pode ser Elias e Moisés, porém aqui não é citado o nome dessas testemunhas, apenas que são duas testemunhas, certo? Então não vamos além do que as escrituras nos mostram, não é verdade? Vamos dar continuidade aqui ainda, mostrando também aqui que muitos judeus, no momento da tribulação, se voltarão para Cristo. E pessoas serão salvas durante esses dias. Vamos ver aqui Romanos 11, 25 e 26. Veremos o que ensina o nosso apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios. Romanos 11, 25 e 26. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. O endurecimento para Israel veio apenas em parte. Apenas em parte e nada mais. Mas no dia da tribulação, todo Israel será salvo. Para terminarmos, vamos ver aqui aqueles que tiveram a oportunidade de crer em Jesus antes do arrebatamento não terão mais nenhuma oportunidade de se arrependerem. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 10 ao 12. Veremos aqui o que está escrito: E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade. Antes tiveram prazer no pecado. Sim, todos aqueles que não quiseram ter prazer na verdade, mas antes tiveram prazer no pecado, o próprio Deus é quem irá enviar a operação do erro, para que esses tais acreditem na mentira e eles sejam condenados. Então, mantenha-se firme, porque Deus já está lhe dando a oportunidade de arrependimento agora. Não se distancie do seu Criador, antes se aproxime dele, porque ele tem grande zelo pela tua vida. Para terminarmos aqui, o nosso último ponto será um tempo de perseguição para todos os que são fiéis a Jesus. Veremos aqui Apocalipse capítulo 6, versículos 9. Vamos lá para o livro de Apocalipse capítulo 6, versículo 9 ao 17. Vamos terminar o vídeo agora. Diz assim: E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem. Perdão, me perdi aqui.
O vento tirou a página. Vamos voltar aqui. Versículo 11. Foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então, pessoal, fica aqui o momento da tribulação. No próximo vídeo iremos falar sobre a grande tribulação. Amém? Sou o pastor Jonathan, pastor da Igreja Missionária Santuário do Deus Vivo, Ministério Yeshua HaMashiach. Somos um ministério aqui no sertão de Pernambuco, em Ibimirim. Que Deus abençoe. Deixe o seu like e se inscreva em nosso canal para continuar recebendo mais vídeos interessantes como esse. Fique com Deus e obrigado pela atenção de todos vocês. E Deus lhes abençoe.